do ano anterior, do ano passado. Então, se você quiser adiantar a lista toda, você pode já assistindo as aulas gravadas que estão lá no e-book, e aí você já consegue fazer a lista toda, se você quiser. Senão, você vai esperando aqui as aulas no Meeting para fazer essa lista, ok? É a única lista que vocês vão ter no bimestre. Então, a entrega dela vai ficar para o mês que vem, em novembro, lá para o dia 15, acho, nem lembro quando foi que eu pus a data de entrega da lista. Então, na aula de hoje, eu vou falar de uma situação chamada rotação de espelhos esféricos, tá? Tem um slidezinho de rotação de espelhos, então eu desloquei o espelho na translação, empurrei ele para a esquerda, empurrei ele para a direita. Agora, a minha ideia é fazer o espelho girar, tá? Nesse meu slidezinho, o que eu fiz? Eu desenhei um espelho aqui no chão, na vertical, tá? Então, tem um espelhinho aqui na vertical. E eu desenhei um ponto objeto A. Essa bolinha aqui é o meu objeto luminoso, tá? Desse ponto A, eu tenho certeza que estão saindo raios de luz em todas as direções. Porém, eu peguei um raio de luz em particular saindo desse ponto A, tá? Para querer mostrar para vocês o que acontece quando eu faço a rotação de um espelho. Esse raio de luz, ele vai atingir o espelho numa determinada posição, aqui, ó, tem um pontinho vermelhinho, e ele vai refletir. Então, onde esse raio de luz atingiu esse pontinho, eu vou desenhar uma linha imaginária, e essa linha imaginária nada mais é do que a minha reta normal. Essa linha imaginária, ela não existe, tá? Eu desenhei ela aí só para ter uma referência. Esse raio de luz reflete. Então, atingiu o espelho, refletiu, e aqui está minha reta normal. Entre a reta normal e o meu espelho, eu tenho 90 graus, sempre. A reta normal é perpendicular ao espelho. Entre a reta normal e o raio incidente, eu acho que eu não coloquei no slide, mas eu vou pôr aqui, ó. Existe um ângulo, não gosto de escrever na apresentação, porque ele não deixa escrever. Existe um ângulo que eu vou chamar de ângulo de incidência I. E do outro lado, entre a reta normal e o raio refletido, existe o ângulo R. E o que eu sei desse ângulo I e desse ângulo R? Eu sei que eles são iguais. Ângulo I e R são os mesmos, tá? Eu poderia ter pego um raio de luz aqui em linha reta, na vertical. Se eu pegasse um raio de luz que fosse aqui na vertical, o que ia acontecer com esse raio de luz aqui da vertical? Ele ia formar um ângulo, então, ó, poderia pegar o raio de luz aqui, na vertical, ele forma um ângulo de 0 graus com a normal, então, meu ângulo I seria 0, e o meu ângulo R também seria 0. E ainda poderia dizer que o prolongamento, então, ó, um raio de luz que veio para cá, incidiu, refletiu, ângulo 0. Eu prolongando os raios refletidos, o prolongamento dos raios refletidos me dá uma imagem do meu objeto A, uma imagem virtual. Não fiz nada de diferente até agora. Só desenhei um espelho, pus um raio incidente, um raio refletido, peguei um outro raio incidente, um outro raio refletido. Essa distância aqui do A até o espelho é a mesma distância que eu tenho aqui dentro, certo? Essas distâncias são iguais. Vê, tem vários triângulos aí dentro, nessa minha figura já, se eu quiser, eu falei que são até triângulos semelhantes, eu sei os ângulos internos. O que eu vou fazer agora? Meu espelho estava nessa primeira posição, que eu vou chamar de posição E1. Eu vou girar o espelho, tá? Tá ali a minha imagem. Eu vou girar o espelho com relação a um eixo. Imagina que eu tenho um eixo aqui, um eixo O. E aí eu girei o meu espelho e meu espelho veio parar nessa nova posição aqui, que eu vou chamar de posição E2. Então, tá aqui. Ai, que saco. A nova posição do meu espelho.
meu E2. Quando eu giro esse espelho girou num ângulo. Vou dar um nome para esse ângulo de giro do espelho. Vou chamar ele de alfa, tá? Então, alfa, para mim, é o ângulo de giro do espelho. Eu coloquei o eixo ali na ponta porque fica mais fácil para eu deduzir, mas eu poderia colocar esse eixo em qualquer posição aí do meu espelho. Poderia colocar no meio, em qualquer lugar, tá? Quando eu giro o espelho, esse raio de luz, esse primeiro aqui, ó, esse amarelinho, ele continua saindo do meu ponto A. Só que agora, eu coloquei ele em laranja, ó, para mostrar que ele vai atingir uma nova posição no meu espelho. Afinal, meu espelho rodou. Rodou um pouquinho, mas rodou. Então, ele encostou aqui. Onde esse raio de luz atingiu o espelho, eu desenho uma outra reta normal. Lembrando, a reta normal, ela é perpendicular sempre ao meu espelho. De tal forma que eu tenho aqui um novo ângulo de incidência, tá? Esse novo ângulo de incidência, eu vou chamar ele de I'. É um outro ângulo, tá? Não é o mesmo que o I, ele é I'. O que acontece com esse raio de luz que incidiu agora nessa nova posição? Ele reflete. E ele reflete com um ângulo que eu vou chamar de ângulo R'. I' e R' são em relações anormal, tá? E o que eu sei sobre I' e R'? Eu sei que I' e R' são ângulos iguais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar o meu raio refletido. Qual raio refletido? Agora, esse laranjinha aqui, ó. Eu vou prolongar ele. E ao prolongar ele, olha, a minha figura não está muito certinha, mas ao prolongar ele, está lá coincidindo com a imagem do meu ponto A. Observem aqui que eu tenho dois raios refletidos. Eu tenho um raio refletido que eu estou pintando agora a pontinha dele de vermelho. Esse aqui é o meu primeiro raio refletido, tá? E aqui, já pintado de vermelho, eu tenho o meu segundo raio refletido. E eu tenho prolongamento deles aqui. Vejam que existe um ângulo de giro entre os meus raios refletidos. Então, entre o primeiro raio e entre o segundo raio, existe um ângulo que eu vou chamar de ângulo beta. O que é o ângulo beta? Ele é o ângulo de giro dos raios refletidos. Eu quero uma relação entre alfa e beta. Isso é, eu quero dizer o seguinte: quando eu giro o espelho num ângulo de 30 graus, os raios refletidos giram quantos graus? Se eu girar o espelho em 45 graus, os raios refletidos vão girar em quantos graus? Eu quero uma relação entre beta e alfa. Então, muita atenção aqui, porque eu vou fazer uma dedução usando ângulos internos de triângulos, tá? Então, eu vou pegar dois triângulos em particular dessa figura cheia de rabisco que eu tenho aqui. Vou pegar dois triângulos em particular, de tal forma que eu sei quanto dá a soma dos ângulos internos desse triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 360 graus. Então, atenção ao primeiro triângulo que eu vou pegar. Eu vou pegar um triângulo que aparece o ângulo alfa. Ó, tô passando aqui uma linha vermelha, só para marcar aqui uma linha pontilhada em vermelho, para dizer que eu estou pegando um triângulo que aparece um pedaço do meu espelho é 1, o meu raio incidente,
e esse pedaço do espelho E2. Nesse meu triângulo aqui, eu sei, vou rastrear aqui mais ou menos ele, ó, é esse triângulo aqui. Não vou fazer muito rabisco, senão depois eu não consigo escrever nele. Eu sei quanto vale os ângulos internos desse triângulo, tá? Sabe? Lógico que eu sei. E eu sei que a soma deles é 180. Então, vamos começar pelo ângulo que já está escrito aí, ó, alfa. O meu primeiro ângulo é o ângulo alfa. O outro ângulo seria tudo isto aqui, ó. Bom, esse é meu outro ângulo. Esse outro ângulo, eu sei que ele é composto por 90 graus. Aqui, ó, até a normal é 90 graus. E eu sei que esse pedaço aqui, ele é o mesmo do I que está aqui fora. Tá? Então, esse ângulo todinho, que eu estou marcando aqui, ele vale 90 mais I. Agora eu vou pegar um outro ângulo, que é este ângulo daqui, ó, do meu triângulo, tá? Esse ângulo também, eu sei quanto vale. Dele até a normal tem 90 graus, ó. Dele até a normal tem 90, porque a normal forma 90 graus. Então, eu posso dizer que esse pedacinho aqui, ele corresponde a 90 graus menos I'. Então, se eu pegar 90 graus e tirar o I', eu tenho esse pedacinho aqui, ó. 90 menos I'. Então, se eu pegar alfa 90 mais I, aqui de cima, mais 90 menos I', isso é a soma dos ângulos internos, os três ângulos internos do meu triângulo, essa soma tem que dar 180. 90 com 90 dá 180, que é positivo, passa para o outro lado. Negativo, 180 menos 180 vai me dar zero. Daqui eu tiro, então, que o ângulo alfa é o ângulo de incidência, quando eu girei o espelho, menos o ângulo de incidência inicial. Guarda isso aqui. Então, achei uma relação entre alfa e linha e I. Vou pegar um outro triângulo agora, que aparece o ângulo beta. Olha aqui o triângulo que eu vou pegar. Eu vou escrever ele todinho de vermelho. Eu não tenho como mudar a tinta agora, tá? Então, ó, é esse lado aqui, com este lado, que tem o ângulo beta, e com esta reta laranja do meu raio de luz. Pintando ele aqui, ó. Esse triângulo que aparece aqui. Ângulos internos dele, já comecei com um aqui, ó, beta. Beta tá aqui. Mais, olhando aqui em cima, ó, tô escrevendo este ângulo aqui. Quem é esse ângulo aqui, ó? Tá bem grande agora, o meu rabisco. Esse ângulo, ele na verdade é o meu I, que é até a reta normal. Ele é R, né? Tá oposto pelo vértice. Então, se aqui é R, aqui vai ser R. E esse aqui é I. E aqui eu tenho I, oposto pelo vértice, eu tenho I. Aqui também é normal, ó. Tá? Como R e I são iguais, tá aqui em cima, R e I são iguais, eu posso dizer que R mais I é 2I, por exemplo, já que R e I são os mesmos. Agora falta um ângulo para mim, falta este ângulo grandão aqui, ó, desse outro lado. Estou pintando ele de vermelho, bem largo. Quem é este ângulo aqui? Então, acompanhem comigo. Se eu pegar aqui dessa base, onde eu estou rabiscando, e for até o outro lado, eu tenho 180 graus, ok? Daqui até aqui, 180. Mas eu quero só o pedacinho do lado esquerdo. Então, se desse 180 eu tirar isso aqui, eu estou tirando R', estou tirando I'. Mas I' e R' são iguais. Então, quando eu pego dos meus 180
e eu tiro R', eu tiro I', eu posso dizer que eu estou tirando 2 I'. Então, mais esse ângulo, que seria 180, menos o 2 I'. A soma dos ângulos internos, ela vale 180. 180 com 180 vai embora. Eu fico com beta igual a 2i' menos 2i. Levei tudo para o lado direito. Coloco 2 em evidência. Eu fico com i' menos i. Porém, i' menos i é o alfa. Então, beta é 2 vezes o alfa. Provado aqui matematicamente, através dos ângulos que existiram aí nessa situação. O que significa, se eu giro um espelho em 30 graus, o meu raio refletido vai girar 60 graus. Se eu girar um espelho em 15 graus, o raio refletido gira em 30 graus. O raio refletido sempre vai girar o dobro do ângulo de giro do meu espelho, ok? Vocês não precisam saber aí a dedução disso, eu só quis mostrar aí um monte de rabisco em vermelho com esse fundo preto horroroso, né, que não dá para mudar o fundo agora, da onde vem essa relação de dobrar aí o valor do ângulo, tá certo? Então, anotem aí no caderno de vocês que alfa é 2 betas. Lembrem-se que alfa é ângulo de giro do espelho e beta é o ângulo de giro dos raios refletidos, tá? Na lista de vocês tem um exercício sobre isso, é um exercício, é um assunto assim que não é muito cobrado, mas a gente precisa falar desse assunto. Ainda em relação aos espelhos planos, então eu vou abordar tudo que eu consigo sobre espelhos planos, existe algo chamado campo visual do espelho. Tem o campo visual do espelho plano, tem o campo visual do espelho esférico, né? E o que vem a ser o tal do campo visual? O campo visual, ele nada mais é do que uma região do espaço, né? Onde o meu raio de luz incide num espelho, e ao incidir no espelho, ele reflete de tal forma que eu consigo enxergar imagens dos objetos por reflexão no espelho. Para eu enxergar a imagem de um objeto por reflexão no espelho, esse objeto obrigatoriamente tem que estar dentro do campo visual do espelho. Então, aqui tem um videozinho, ó, que mostra um espelho. Deixa eu ver se vai o videozinho. Mostra um espelhozinho aqui na horizontal. Tenho aqui um objeto O, formando 90 graus com a superfície aí do meu espelho, tá? Em relação a esse espelho e o ponto O, eu posso construir a imagem, né? Tá aqui meu espelho, O. Desenho uma imagem do ponto O lá embaixo. E desse ponto O, vocês vão pegar vários raios de luz, tá? Raio de luz que passa por um vértice do espelho, o outro raio de luz que passa por outro vértice do espelho, um outro raio de luz que passaria pelo outro vértice do espelho, um outro raio de luz passando pelo outro vértice do espelho, tá? Veja que está pontilhadinho numa determinada região e depois está em linha cheia. O pontilhado é porque isto aqui é virtual, tá? Isso aqui não é real. Isso tudo aqui é virtual. Então, o meu raio de luz vem aqui, ó, nessa direção, em relação ao vértice do espelho, eu prolongo esse raio de luz, tá? Vem outro raio de luz aqui, incide nessa posição, eu prolongo ele. Aí vem um outro raio de luz, incide nessa posição, eu prolongo ele. E aí um outro aqui nesse vértice e eu prolongo ele. E aí eu tenho uma região aqui em 3D, onde eu posso colocar os objetos e, por reflexão no espelho, enxergar esses objetos. Aqui eu vou fazer uma construção em 2D para vocês, e não em 3D, tá? Aqui está o meu observador, que é esse olho que aparece aqui nessa
nessa imagem que eu tenho aqui no PowerPoint, tá aqui o meu observador. Então, na horizontal, eu coloquei um espelho. Tem hora que eu vou colocar o espelho na vertical, tem hora que eu vou colocar o espelho na horizontal, tem hora que eu vou colocar o espelho na diagonal, que eu vou começar a mudar a posição do espelho, porque o que vale numa direção vai valer em todas as outras. É só para vocês não acostumarem a ver o espelho sempre numa posição, né? Então, para construir o campo visual, tem duas maneiras de eu fazer isso, tá? A primeira, que é o lado de dentro do meu espelho, onde tem os 3 risquinhos, tá? A primeira é, eu vou prolongar o meu espelho, ó. Veja que eu coloquei aqui uma linha pontilhada, prolongando o meu espelho, de tal forma que essa linha pontilhada ficou embaixo desse olho do observador. Aí, o que eu faço? Eu meço a distância que está o olho do observador até essa linha que eu imaginei aí, meço essa distância e reproduzo essa distância aqui embaixo, tá? É como se eu tivesse uma imagem do olho lá embaixo, aqui embaixo. Tivesse a imagem do olho aqui embaixo. Tá? Mas eu quero construir o campo visual. Esse é um jeito de fazer, tá? Se eu quero construir um campo visual, eu vou pegar desse ponto, imagem que está aqui embaixo, a régua na mão, eu vou pegar, eu vou traçar uma linha entre essa imagem e a borda esquerda do meu espelho, ó. Essa linha também é pontilhada. Tudo isso é só construção geométrica, tá? Só construindo geometricamente. Se tá pontilhado, para mim é virtual, todas essas coisas. Isso aí não existe de verdade. Então, desenhei da imagem até a borda da esquerda do meu espelho, uma linha aqui imaginária. Da imagem até a borda direita do meu espelho, eu estou desenhando aqui uma outra linha, também imaginária, uma linha virtual, tá? Tudo que está dentro do espelho é virtual. Não se esqueçam que dentro do espelho, ó, é onde tem esses 3 risquinhos. Tá, mas onde está o campo do espelho? Estica essas retas, ó. Estica uma, estica a outra. Vejam que aqui eu desenhei como linha cheia, ó. Por que eu desenhei como linha cheia? Porque aqui é fora do espelho, tá? Então, aqui eu tenho um raio de luz incidindo na borda esquerda do meu espelho. Tenho um raio de luz incidindo na borda direita do meu espelho. Esse raio de luz, quando ele incide com a borda, ele forma um ângulo I com a normal. Lembra, a normal tem 90 graus. O que está aqui do lado direito, se eu desenhar a normal, ele forma um outro ângulo I, vou chamar aqui de I1, aqui de I2, esses ângulos não são os mesmos, tá? Então, ele forma o ângulo I. Esse raio de luz que incide no espelho, ele reflete. E ele reflete de que maneira? Ele reflete com o ângulo R. E o que eu sei desse ângulo R? Eu sei que esse ângulo R, ele é igual ao meu ângulo I. Então, aqui eu vou ter um ângulo R1, que é igual a I1. Se eu desenhar bonitinho com a régua, eu vou ter aqui um raio refletido. E aqui meu ângulo R2. Vejam que entre os meus 2 raios incidentes, existe uma região que eu vou chamar de campo visual. Por que essa região é chamada de campo visual? Porque qualquer objeto que eu colocar nessa região do espaço vai conseguir emitir um raio de luz que, ao atingir o espelho, vai estar dentro deste cone aqui, ó. E se ele está dentro desse cone, eu consigo enxergar a reflexão do raio de luz. Aí, se eu pegar um ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de X, eu enxergo ele por reflexão do espelho? Não. E por que eu não enxergo ele por reflexão do espelho? Ó? Ele está em cima do espelho, olha, ok? Está bem em cima do espelho. Mas eu não enxergo esse ponto X, porque ele está fora da região do campo visual. Ok? Embora ele esteja sobre o espelho, ele não faz parte do campo visual do espelho. Essa pessoa consegue olhar, se olhar para ele, né, direto, ver o X,
Mas se ela olhar para o espelho, ela não enxerga ele, porque ele está fora do campo visual do espelho. Esse é um jeito de desenhar o campo visual. Aí tá os raios de luz refletido em azul, bonitinho. Deixa eu descartar todo aqui o meu rabisco. Então, só para relembrar como que eu fiz a construção dessa imagem, peguei o espelho, prolonguei o espelho, peguei um raio de luz na vertical, medi a distância do meu observador até a minha linha imaginária, reproduzi essa distância lá embaixo, achei um ponto imagem do olho. Desse ponto imagem, eu coloquei uma reta até as duas bordas do espelho, prolonguei como linha cheia e achei o campo visual. Então, meu campo visual já está aqui, ó, desenhado, tá? O que significa que todos os raios de luz que estiverem vindo dessa região do espaço são capazes de refletir e atingir aí o olho do observador, e esse observador enxergar os objetos, bom? Então, isso aí é uma maneira de eu enxergar. Volta lá um pouquinho. É uma maneira de eu desenhar e perceber o campo visual do espelho. Os exercícios de campo visual, pessoal, eles são normalmente figuras. Vou pôr aqui uma situação para vocês, por exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha um espelho na vertical. Vou pôr um espelho aqui na vertical, tá? Espelhinho. E aí eu vou dizer, aqui tem um ponto O, aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B e aqui tem um ponto C. Supondo que o ponto O é o meu observador, quais dos pontos ele consegue observar por reflexão no espelho? Isso é, entre A, B e C, quais pontos são possíveis de enxergar por reflexão no espelho? Para saber quais pontos eu consigo enxergar por reflexão no espelho, eu necessito do desenho do campo visual. Senão, não dá para fazer. E aí, como é que eu vou desenhar esse campo visual? Vou esticar meu espelho, ó. Posso esticar meu espelho para cima, posso esticar meu espelho para baixo. Isso é só uma construção geométrica. Pego o meu observador. Meu observador, ele está contando quadradinhos aqui do meu papel quadriculado, ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, perdão, é o observador. O observador é o ponto O, não o ponto A. Então, vou contar do ponto O até a linha que eu criei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, eu tenho 8 quadradinhos do lado esquerdo. Vou desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei aqui a minha imagem do ponto O. Agora, o que eu faço? Pego do ponto O e vou até a primeira borda do espelho, sempre com uma régua, tá, pessoal? Lembrando que aqui é pontilhadinho. Cheguei aqui na borda do espelho, daqui para cá eu faço uma linha cheia. Então, eu tenho aqui o meu raio incidente. Um deles, tá? É como se ele viesse aqui em direção a essa imagem do ponto O, mas ele não chega, porque aqui dentro é virtual. Pega do ponto O e vai com a régua até a outra borda do espelho, sempre com uma régua, tá, gente? Até outra borda do espelho. Pontilhadinho de novo. Prolonga. E aqui está o meu outro raio de luz. Portanto, a partir do momento que eu fiz isso, eu consegui aqui o campo visual do espelho. Então, o observador O só consegue enxergar por reflexão no espelho o ponto B e o ponto C. Ele não enxerga por reflexão no espelho o ponto A. Por qual motivo? Eu peguei as bordas do espelho, então esse raio aqui de baixo, ele reflete na direção do O. Aqui estaria o meu raio refletido, um deles, né? O outro raio refletido está aqui, ele vai na direção do meu observador O,
nem preciso desenhar as retas normais, ele vem para cá. Tá? Então, todo raio de luz que incide nessa região amarela, qualquer um que venha dessa região amarela, ao incidir no espelho, entra nesse triângulo aqui, ó. Pode ser um cone, né? Se for tridimensional. E aí, eu tenho a reflexão percebida pelo meu observador. Mas o campo visual é só essa região aqui, ó, em amarelinho. Tá bom? Então, isso é um exemplo. Acho que na lista de vocês tem alguma coisa. Tá em papel quadriculado, normalmente, os exercícios de campo visual. Ainda em espelhos planos, vai acontecer uma situação chamada associação de espelhos. Aqui, normalmente, eu peço para os alunos fazerem um experimento, tá? Onde a gente faz a associação de espelhos na sala de aula, porque eu tenho 2 espelhinhos, um conjunto, né, de 2 espelhinhos, e esses 2 espelhinhos, eles têm uma dobradiça entre eles, então eu consigo modificar o ângulo dos espelhos. Então, aqui eu tenho um espelho 1, um espelho 2. Ângulo entre o espelho 1 e o espelho 2 é um ângulo de 180 graus. Eu estou num site chamado GeoGebra, tá? Onde o autor desse simulador é um tal de Thales Quirino Medeiros, e o tópico seriam os espelhos planos. Tenho um objeto aqui embaixo, esse objeto é a mão, tá aqui o meu observador, e aqui está o meu espelho 1 e o meu espelho 2. Então, aqui em cima, não sei se eu consigo desenhar aqui, não consigo desenhar. Aqui em cima, eu tenho a parte de dentro do espelho, então aparece a imagem 1, e aqui embaixo, eu tenho fora do espelho. Entre o espelho 1 e o espelho 2, existe 180 graus. Então, é como se o espelho 1 e o espelho 2 fossem um espelho plano, um único espelho, e de um único espelho eu tenho uma única imagem. Agora, eu posso modificar esse ângulo. E à medida que eu vou modificando esse ângulo, eu vou modificando também a quantidade de imagens que aparecem dentro do espelho. Então, eu vou colocar aqui alguns ângulos comuns para a gente, mais simples para a gente observar. Um desses ângulos mais simples de eu observar seria um ângulo de 90 graus. Então, entre o espelho 1 e o espelho 2, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Para esse ângulo de 90 graus, eu tenho 3 imagens. Olha como se construiu a imagem no espelho 1. Eu pego um raio de luz da mão, que atinge o espelho, ele atinge o espelho, ele reflete, tá? Posso pegar mais um outro raio de luz, aqui, se eu não me engano, ele está pegando um único raio de cada imagem, tá? Normalmente a gente pega mais de um, ou mede a distância entre o objeto e o espelho e repete essa distância aqui dentro. Ao repetir a distância, você acha a posição da imagem 1. Então, o observador vê por reflexão essa primeira imagem do espelho, formada pelo espelho 1. Mas ele também vê uma outra imagem formada pelo espelho da direita, o espelho 2. Então, desse espelho 2 está saindo um raio de luz, meu objeto aqui, ó, atinge o espelho, reflete no olho do observador, sempre a prolongamento de raios refletidos, que me dá imagem, tá? Ou então mede a distância do meu objeto até o espelho, reproduz essa distância aqui dentro, e você vai ter a posição da imagem 2. Tá, mas tem uma terceira imagem. Olha lá onde está essa terceira imagem. Ok? Ela está aqui na frente, entre a junção desses meus 2 espelhos. Então, meço a distância até a junção, repito essa distância aqui dentro. O legal da gente perceber é o seguinte: vejam que o espelho 1 tem uma linha pontilhada aqui para cima, o espelho 2 tem uma linha pontilhada também aqui para cima à esquerda. Se eu medir a distância de E1 até essa linha pontilhada, meço essa distância, reproduzo ela da linha pontilhada aqui para dentro, eu vou achar a posição da imagem 3 em relação ao espelho 2. Se eu pegar da imagem 2,
medir a distância até o pontilhado do espelho 1, aqui ó, espelho 1, prolonguei, estiquei, tá aqui minha imagem 2, meço essa distância aqui, ó, da imagem 2 até o espelho, reproduzo essa distância aqui do outro lado, e eu vejo que essa distância, estiquei para cá, essa distância, eu estiquei para cá, e eu também localizo a imagem 3. Tá? Então, é simétrico aqui. Essas distâncias são todas simétricas, do I3 até meu objeto, do I1 até o I3, do I2 até o I3. Posso modificar mais o ângulo, tá? Se eu modificar o ângulo, vou pegar outro ângulo conhecido. Outro ângulo conhecido seria um ângulo de 60 graus, só para a gente dar uma olhadinha aí na formação. Então, 60, 90, né? São os ângulos mais comuns que a gente usa naquela tabelinha. É um ângulo de 60 graus. Olha quantas imagens eu tenho para um ângulo de 60 graus. Então, eu vou ter uma primeira imagem, aqui no meu espelho E1. Será que eu consigo diminuir? Ah, consigo. Ai, não quero diminuir tanto, senão, como eu estou lesada. Tenho aqui uma imagem I1, de novo, meça distâncias, tá? Tenho uma imagem I2, do espelho 2. Tenho uma imagem I3, ok? Aqui, ó, primeiro meu raio de luz veio, incidiu no espelho 1, incidiu agora no espelho 2 por reflexão e veio uma outra reflexão do espelho 2 para o olho da pessoa. Vou apagar aqui o I2, o I1, só para ver o que aconteceu com a terceira imagem. Ó. Saiu do objeto, atingiu o primeiro espelho, refletiu, atingiu o segundo espelho, refletiu, olho do observador. Prolonguei aqui meu raio refletido. Está aqui minha terceira imagem. Tem uma quarta imagem. Aqui, ó, mesma coisa. Só que agora saiu da mão, incidiu no espelho 2, refletiu no espelho 1, refletiu do espelho 1 em direção ao observador, tá? Meço distâncias, sempre simétricos. Tem uma quinta imagem. Cadê a quinta imagem? Quinta imagem está junto com a sexta imagem, né? Está aqui em cima, ó. A quinta e a sexta imagem, na verdade, é uma imagem só, tá? Não tenho 6 imagens, não. Tenho 5 imagens. Tá? Então, de novo, meço as distâncias e construo 5 imagens. Tem uma equaçãozinha para relacionar o ângulo com o número de imagens. Já vou falar para vocês qual é. Se eu diminuir mais ainda o ângulo, colocar aqui um ângulo de 45 graus, eu observo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Se eu diminuir mais ainda, para um ângulo de 30 graus, eu consigo observar, vamos por aqui 30 graus. Vamos ver se eu consigo pôr 30 certinho. Ah, ele não vai até o 30. Não vai. Né? Mas aí ele foi para um ângulo próximo de 30. Eu tenho 10 imagens. Tá? Mas para um ângulo de 30 graus, se eu não me engano, dá 9 imagens. Então, aqui nesse simulador, eu consigo observar os raios de luz para a construção de cada uma delas, tá? E vou variando os ângulos. Eu pedia, normalmente, para alguns alunos, normalmente que estão com nota baixa, né, fazer uma associação de espelhos paralelos. Isso é, o espelho 1 e o espelho 2, formando 90 graus entre si. E aí, quando eu coloco o espelho 1 e o espelho 2 formando 90 graus entre si, eu vejo várias imagens ali por reflexão, e eu tenho uma situação de formação infinita de imagens dentro do espelho. Aqui eu tenho uma equaçãozinha, presta atenção um pouquinho nessa equação. N é o número de imagens, tá? Que eu vou ter reproduzida numa associação de espelhos, então, número de imagens. 360 graus seria aquela situação que o espelho E1 está de costas para o espelho E2, tá? 360 graus seria aí a situação máxima. Então, 360 graus, eu tenho um espelho de costas para o outro, então o ângulo entre os espelhos, se for de 360 graus, fica 360 sobre 360. Vejam que tem o menos 1
Um espelho de costas para o outro não forma imagem nenhuma. Então, aparece aqui um -1 para mim, para descartar essa possibilidade. Lembram que eu coloquei lá no simulador E1 e E2, formando um ângulo de 180 graus? E para E1 e E2 formando um ângulo de 180 graus, eu via apenas uma imagem. Então, se eu colocar aqui 180 graus, eu fico com 360 dividido por 180. 360 dividido por 180 dá 2. O que significa esse 2? Significa que eu tenho um objeto real e eu tenho um objeto virtual. Quando eu coloco -1, é porque eu estou descartando da minha resposta o que é real e ficando apenas com uma imagem, que é o número de imagens dentro do espelho. Então, -1 aqui tirou, descartou o meu objeto real. Para um ângulo de 90 graus, vocês viram lá, coloquei no simulador, aqui E1, aqui E2, formando 90 graus entre eles, coloquei um objeto, aí desse objeto eu tinha uma primeira imagem aqui, eu tinha uma segunda imagem desse lado, e eu tinha uma terceira imagem desse lado. Então, para um ângulo de 90 graus, lembra que eu falei, ó, estica, estica, mede essas distâncias, estão tudo simétrico. Para ângulos de 90 graus, eu tinha 3 imagens dentro do espelho. Então, ó, 360 sobre 90, 360 dividido por 90 dá 3, dá 4, né? O que seria esses 4? Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem e o meu objeto. Aí eu tenho 4. Se eu descartar o meu objeto, -1 do meu objeto, ó, eu fico com apenas um número de imagens dentro do espelho. Ah, para um ângulo de 60, quantas eram? 5. Mas se você fizer 360 dividido por 60, isso não dá 5, isso dá 6. Por que que eu vou contar 5? Porque eu estou tirando o meu objeto. Ah, para o ângulo de 45, quanto deu? Deu 8. Deu 8 ou 9. Seria 360 dividido por 45. Se eu não colocar o -1, eu estou colocando o meu objeto na minha conta. Quando eu coloco o -1, eu tiro aí o meu objeto. Aqui eu tenho um videozinho, né, de uma situação, de uma associação. Então, esse aqui era o experimento que nós fazíamos na escola, né? Colocava ali um transferidor, 2 espelhos e um objeto, tá? E aí podia mudar a posição desse objeto e eu observava por reflexão no espelho quantas imagens estão ali. Então, tem um espelho aqui, ó, outro aqui, tem um transferidor aqui embaixo, ângulo de 90 graus, e eu tenho 3 imagens. Imagem 1, imagem 2 e imagem 3, ok? E aí eu consigo mudar esse ângulo, que é o que ele faz aí no videozinho. Ele começa a mudar o ângulo, a basezinha ali vai produzindo números conhecidos, né, para variação do ângulo, e eu coloco o meu objeto ali entre os 2 espelhos, e vejo quantas imagens existem lá dentro. E conto quantas imagens tem ali para esse ângulo que a gente montou nessa segunda situação. E aí vai mudando o ângulo, de acordo com o transferidor que está lá embaixo, e contando quantas imagens a gente enxerga, tá certo? Então, é só aí um videozinho onde mostra essa situação. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais um, ó. Tem mais um videozinho, tá? Mostrando com um ângulo de 90 graus. Eu não lembro agora se esse vídeo ele faz a construção da imagem no papel. Eu acho que ele usa o transferidor e faz a construção da imagem, né? Então, ele colocou ali um objeto num ângulo de 90 graus. Dentro do espelho, olha, 3 imagens, tá? Uma do lado esquerdo, uma no meio e uma do lado direito. E dá para a gente construir essas imagens. Se a gente pegar uma régua e marcar as distâncias do objeto até o papel,
a gente consegue desenhar onde está a outra imagem virtual no papel. Achei que ele desenhava aí, mas eu acho que ele não vai desenhar, não. Ele só está fazendo aí quantas imagens se formam à medida que também vai mudando o ângulo. Então, é só um videozinho do que a gente veria na escola se a gente tivesse lá na sala de aula. Vocês iam estar com um espelhinho desses, dois, né? Com uma dobradiça no meio e um transferidor, usando a tampa da caneta para contabilizar quantas imagens iriam aparecer de acordo com os ângulos que vocês iam colocando entre os espelhos. Olha quantas imagens temos aí dentro do espelho nessa situação, né? É um objeto só, mas o número de imagens está cada vez maior. Então, em relação aos espelhos planos, é isso que a gente está abordando. Na lista de vocês tem vários exercícios. Aqui eu não tenho nenhuma associação infinita, né, de espelhos. Depois eu vou ver se eu localizo alguns. Eu tenho aqui em casa um experimento que eu trouxe lá da escola que os alunos fizeram um ano retrasado para mim. Eles colocaram, é bem legal. Eles colocaram um espelho plano aqui, né? Esse espelho plano, eles usaram um porta-retratos para colocar dentro do porta-retratos um espelho. Aí eles pegaram um outro vidro, aqui é vidro que eles pegaram, do mesmo tamanho do espelho, levaram na loja que instala insufilme e mandaram colocar um insufilme espelhado. Então, um é espelho de verdade e o outro é um insufilme espelhado. E aí eles fecharam entre os espelhos, uma caixinha com papelão, e eles colocaram lâmpadas de árvore de Natal aqui entre esses espelhos. Tá? Eles encheram de lâmpadazinha. Eu vou achar onde está, e aí eu mostro para vocês que bonitinho que é. E aí quando você olha, né, você olha onde está o insufilme, é claro. Como o insufilme, ele permite com que você veja aí o lado de dentro, o espelho do insufilme está para dentro, né? A parte preta está para fora. Então, ficou espelho com espelho, um de frente para o outro. Então, de cada uma das imagens, então, tem um objeto aqui, que é uma lâmpada. Dessa minha imagem, desse meu objeto, eu tenho uma primeira imagem, do lado de cima. Eu tenho uma outra imagem do lado de baixo. Aí, dessa minha primeira imagem, ela está a uma certa distância do espelho de baixo. Então, dessa primeira imagem, surge uma outra imagem da primeira, e dessa aqui de baixo, surge uma outra imagem no lado de cima. Então, de cada imagem, eu vou tendo outra imagem, de tal forma que isso parece que é um número infinito de lâmpadazinhas lá dentro. Bem legal, de verdade, essa situação, tá? Vou começar, eu tenho ainda 20 minutos de aula, vou começar a falar com vocês agora de espelhos planos, espelhos côncavos e convexos, espelhos esféricos, tá? Eu estou acelerando aqui um pouquinho, porque ótica geométrica envolve bastante coisa, além de espelhos, depois eu tenho toda a parte de refração, que são prismas, e depois de prismas eu tenho lentes, depois de lentes eu tenho associação de lentes, aí eu tenho defeitos de visão, eu tenho muita coisa para falar, eu quero ver se eu consigo falar o máximo possível com vocês antes do ano se encerrar, tá? Mas o último assunto da lista é espelhos esféricos. Então, estou começando aqui a falar dos espelhos esféricos, que nós chamamos de espelhos côncavos e espelhos convexos. Então, na minha primeira figura aqui desse slide, eu tenho uma bola do lado esquerdo, tá? Como se fosse uma bolinha de uma árvore de Natal. E essa bolinha dessa árvore de Natal tem aqui dentro uma imagem refletida de uma pessoa que está diante dessa bolinha. Essa bolinha é um espelho do tipo convexo. A curvatura espelhada é para fora. Eu tenho, quando eu vou ao dentista, um espelho que o dentista usa para colocar aí dentro da boca,
da pessoa, esse espelho amplia a imagem, tá? Esse espelho que o dentista usa é um espelho do tipo côncavo. Então, eu tenho espelhos côncavos e eu tenho espelhos convexos. Como que eu sei qual que é o côncavo? Como que eu sei qual que é o convexo? Então, a primeira coisa que a gente vai imaginar é a seguinte: nós vamos imaginar que o espelho seja uma esfera em 3 dimensões, uma esfera completa, tá? Dessa minha esfera completa, eu tenho um raio de curvatura. O que é esse raio de curvatura? É a distância do centro da esfera, aqui o meu centro da esfera, até a borda dela. A distância do centro até a borda é o raio dessa esfera. Lembrando que aqui está um desenho em 3, tentando fazer uma representação de um desenho em 3 dimensões. Uma bolinha de uma árvore de Natal é uma esfera completa. Mas normalmente nós não trabalhamos com um espelho esférico inteiro. Nós trabalhamos com o que nós chamamos de calota. O que vem a ser uma calota num espelho esférico? Eu vou lá na minha esfera e faço um corte nela. Não precisa ser um corte no centro, não. Eu tiro uma fatia aqui dessa bolinha e fico só com um pedaço da direita. Ó, peguei um pedaço da minha esfera. É tridimensional, é uma calota esférica, e essa minha calota é o meu espelho, tá? Quando eu olho para essa calota e eu incido um raio de luz dentro dela, e esse raio de luz reflete, é porque a superfície espelhada é o lado de dentro. Se ela é o lado de dentro, esse espelho é um espelho do tipo côncavo. Agora, se eu jogo um raio de luz na parte de fora dessa esfera, então, incidi um raio de luz aqui, na parte de fora, e esse raio de luz que incidiu na parte de fora refletiu, isso significa que a curvatura que está para fora é a curvatura espelhada, portanto, esse espelho é um espelho convexo. Se eu pegar uma colher tem esse formatinho aqui, né? Uma colherzinha. Numa colher, quando eu olho o lado de dentro da colher, se ela for espelhada, se ela for prateada, o lado de dentro da minha colher é o lado côncavo. E quando eu olho o outro lado da colher, eu tenho o lado convexo. Isso serve para conchas de feijão que são espelhadas e assim por diante. Porém, nós não vamos ficar desenhando as calotas inteiras, porque isso aí está em 3 dimensões, esse desenho. Estou tentando representar 3 dimensões. Nós sempre fazemos os desenhos em 2 dimensões. Então, eu teria uma calota, que é um pedaço do meu espelho. Desse pedaço aqui, ó, do espelho que está em 3 dimensões, o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar só essa parte de fora aqui da minha esfera. Cuidado que quando a gente desenha essa parte aqui de fora, eu tenho ainda uma esfera inteira ali, ok? Vejam a importância dos 3 risquinhos. O que significam os 3 risquinhos? Significa o lado de dentro do espelho. Então, se eu tenho um risquinho aqui para dentro, é porque a parte espelhada é a de fora, então esse espelho é um espelho convexo. A superfície externa é que vai refletir. Vejam, na de baixo, eu tenho a mesma parte de fora da minha esfera, da minha calota, ó, tá aqui, a parte, tá? Olha onde estão os 3 risquinhos, estão aqui do lado direito, na parte de fora, o que significa que a superfície espelhada está aqui dentro. Então, se a superfície interna é a espelhada, o espelho é côncavo. Do lado direito aqui do meu slide, eu tenho 2 representações, tá? Uma no formato circular, de um espelho côncavo, e a outra que eu mais uso é essa daqui, ó. Vejam que tá uma linha reta aqui no meio, mas essa linha reta, ela apresenta 2 diagonaisinhas aqui, uma em cima, peraí que parou de funcionar aqui minha luzinha, uma em cima, um pouquinho amarelinho, ó, aqui, e uma aqui, tá? O fato de eu ter curvado essas 2 pontinhas, tá me dizendo, o espelho é esférico.
Coloquei 3 risquinhos do lado de dentro, então a superfície espelhada é fora, convexo. De novo, tá aqui minha representação, ó lá, linha reta, com 2 tracinhos ali, nas bordas. Onde estão os 3 risquinhos? Estão aqui do lado direito, representando o lado de dentro de um espelho. Como a gente costuma usar o papel quadriculado em ótica para fazer os desenhos, então eu posso representar o meu espelho, vou fazer um espelho aqui, ó. Se eu desenhar apenas isto aqui, uma linha na vertical, isso aqui não é nada, gente. Isso aí, para mim, uma linha na vertical não é nada. Para dizer se isso... Ai, minha luzinha vai desligar. Espera só um pouquinho, gente. Para eu dizer se isso aí é um espelho ou não, deixa ela ligar de novo, vou fazer minha linha na vertical. Espero que minha internet não tenha caído e que vocês estejam aí. Vocês estão tão quietinhos. Né? Vamos lá. Então, vou desenhar de novo aqui minha linha na vertical. Só a linha não significa nada, tá? Uma linha na vertical, para mim, não é nada de sistema óptico. Se eu desenhar 3 risquinhos aqui em cima, para a direita, isso aqui é um espelho plano. Ai, minha luzinha tá, para não falar um palavrão, ela desligou. Vou para o PowerPoint, gente. Vou pôr um slide aqui em branco, no meio do caminho, só para poder fazer desenho, tá? Vamos lá. Vamos desenhar. Ou é meu computador que já está cansado. Então, uma linha na vertical, não é nada. Coloco aqui 3 risquinhos, isso virou um espelho plano. Ok? Onde estão os 3 risquinhos? O lado de dentro. Onde não estão os 3 risquinhos? O lado de fora. Se eu fizer isto aqui, isso também não é um espelho para mim. Tá? Isso é só uma figurinha. Para ser um espelho, eu preciso colocar 3 risquinhos. Olha onde eu coloquei os 3 risquinhos agora. Tá aqui, desse lado, esquerdo. Se os 3 risquinhos estão do lado esquerdo, é porque aqui, ó, é a superfície espelhada. Isto aqui é fora do espelho. Então, esse espelho é côncavo. Aí, se você fizer a mesma figura, olha, a mesma, gente. A mesma, tá? Também não é um espelho. Vou colocar 3 risquinhos. Quando eu coloquei os 3 risquinhos do lado direito, esse lado esquerdo passou a ser o lado de fora do meu espelho. Portanto, convexo. Tá? E aí tem algumas propriedades desse espelho que eu preciso saber. Eu vou fechar aqui, porque sumiu todos os meus slides. Eu estou começando a ficar preocupada. Já sumiu tudo. Qualquer coisa eu baixo ele lá do e-book. Né? Esses meus espelhos, ele tem uma nomenclatura que é importante para eu saber. Vou pôr aqui no modo apresentação, tá? Então, vejam aqui do lado esquerdo, tá a minha esfera desenhada. Nessa minha esfera desenhada, eu ponho uma linha imaginária, eu vou para a lousinha. Gosto de desenhar. Não tem jeito, vou abrir a lousinha. Que aí eu faço a construção toda. Meu slide já está tudo construído, e aí é muito chato. Eu achei que estava passo a passo, e ele não está passo a passo. Então, eu vou fazer aqui a construção na lousinha, depois eu volto para o slide para vocês verem a foto do laboratório. Tá? No slidezinho é legal porque aparece aqui, ó, o espelho, na figura 1, raios de luz paralelos, incidindo no espelho côncavo e refletindo. Vejam aqui que bonitinho, que os raios que incidiram no espelho côncavo, todos paralelos, quando eles sofreram reflexão, observam aqui, ó, os raios refletidos, todos eles se encontraram num único ponto. Olha que bonitinho. E esse ponto é o que nós chamamos de foco do espelho, ou distância focal. Se o espelho é convexo, reparem que o raio incidente, ele reflete aqui para fora, né? Um refletiu aqui para cima, o outro refletiu aqui para baixo, né? Ele tem curvatura para fora.
Mas se eu prolongar todos os meus raios de luz refletidos, o prolongamento dos raios refletidos também se encontra. E aí o encontro desse prolongamento também é o foco. Só que um é chamado de foco real, porque os raios se cruzam de verdade, e o outro é chamado de foco virtual, porque é resultado de prolongamento. Mas vamos aqui na luzinha fazer a construção dessa nomenclatura, se o meu computador colaborar comigo, é claro, abrir a luzinha, sem sombra de dúvidas, eu vou ter aí como fazer isso para vocês. Se não, eu vou lá no PowerPoint tentar fazer a construção lá. Tá abrindo aí a luzinha. Deixa eu apagar aqui, tá bom? Então, primeira coisa, na minha nomenclatura, eu vou desenhar uma circunferência, tá? Eu gosto da luzinha porque ela ajusta a minha circunferência. Quer ver que a bandida agora não vai ajustar só porque eu falei que eu gosto dela porque ela ajusta? Fala sério. Tem hora que esses computadores ficam de sacanagem com a gente. Tem hora que eu faço uma esfera que não parece esfera e ele ajusta. Faço um quadrado que não parece um quadrado e ele ajusta. Deixa eu pôr imagem inteira para ver se ele vai ajustar. Luzinha inteira. Ô, infeliz. É só a gente querer que ajusta que ele não ajusta, né? Se a gente não quisesse que ele fizesse isso, ele ia ajustar. Aí, ajustou. Tá aqui minha esfera inteira. Como isso aqui é uma esfera inteira, eu vou desenhar uma linha imaginária cortando essa esfera no meio. Essa linha imaginária, ela recebe um nome, eixo principal. O nome dela. Importante pra gente, tá? Onde está o espelho mesmo? Ah, o espelho está aqui. Vamos pegar um espelho qualquer aqui, ó. Opa! Pegar essa bordinha aqui e dizer que isso aqui é meu espelho, tá bom? Vou pegar aqui um espelho côncavo, tá? Curvatura espelhada do lado de dentro. Se isso aqui é uma esfera, eu tenho um centro nessa esfera. Aqui o C, o centro do espelho. Onde o eixo principal encosta no espelho, existe um ponto onde o eixo principal encostou no espelho, que nós chamamos de vértice do espelho. Bem no meio, entre o centro e o vértice, está o tal do F, que é a distância focal. Então, se do centro ao vértice eu tiver 30 centímetros, o foco está no 15. Se entre o centro e o vértice eu tiver 60 centímetros, o foco está no 30. Então, a distância focal é sempre metade do valor do raio de curvatura do espelho. C é a distância do centro até a borda da minha esfera, nós chamamos de raio de curvatura do espelho, que é o raio da minha circunferência. A distância do C até a borda é o raio, tá? F, distância focal. A distância focal, a gente consegue achar ela se fizer aí contas, é claro, ou então experimentalmente, como aparece aqui nessa figura 1 e nessa figura 2, onde eu tenho uma fonte de luz emitindo raios de luz paralelos, incidindo no espelho côncavo, ó, raio refletido, todos se encontraram, achei o foco. A distância do espelho até o foco, a gente mede com uma régua, aqui tem 2 quadradinhos, portanto, se o foco está a 2 quadradinhos de espelho, significa que o centro dessa curvatura está a 4 quadradinhos. É uma esfera de raio 4 quadradinhos, tá? Essa nomenclatura serve tanto para os espelhos côncavo quanto para os espelhos convexos. Porém, o que acontece nessas situações? A gente vai adotar algumas convenções aqui, tá? No espelho côncavo, vejam que o foco e o centro, eles estão fora do espelho. Então, o foco e o centro, eles são reais. Eles existem de maneira real, tá do lado de fora do espelho.
eu consigo colocar um objeto aqui, ó, na frente do meu espelho. Tá? Meu espelho é só esse pedacinho aqui, não esqueça disso. Ó. Só isso aqui é meu espelho. Então, eu coloco um objeto na frente do espelho, antes do centro. Eu posso colocar um objeto em cima do centro. Eu posso colocar um objeto entre o centro e o foco. Eu posso colocar um objeto entre o foco, em cima do foco, né? Posso colocar entre o foco e o vértice. Se eu pensar num espelho convexo, o que é mesmo um espelho convexo? É aquele espelho, vou pegar aqui um pedacinho, ó, aqui é o espelho, mas aqui é dentro do espelho, né? Aqui está o meu eixo principal, ó. Vértice, centro e foco. Eu não consigo colocar objetos em cima do centro. Por que eu não consigo? Porque o centro está dentro do espelho. Eu só consigo colocar objetos fora do espelho, né? Aqui é fora do espelho, aqui dentro. Eu não consigo colocar objetos. Então, eu não tenho como colocar objeto em cima do centro, eu não tenho como colocar objeto em cima do foco. E nessas situações, tanto o foco quanto o centro, eles são virtuais. Então, se eu olhar na minha imagem aqui do laboratório, no espelho convexo, aqui o espelho convexo, aqui embaixo, os raios paralelos, olha para onde eles refletem os raiozinhos de luz da fotografia. Estão refletindo todos aqui para fora. Eu prolongo os raios refletidos para obter o foco. O foco é resultado de prolongamento. E toda vez que eu tenho um resultado de prolongamento de raios de luz que saem da superfície, dos raios emergentes, eu tenho algo que eu chamo, por definição, de virtual. Tá? Na próxima aula, que é na segunda-feira da semana que vem, eu vou falar como é que se formam as imagens nos espelhos esféricos. E aí eu vou falar da formação da imagem nos côncavos e nos convexos. Porém, para eu ver a construção das imagens, eu preciso pegar alguns raios de luz que nós vamos chamar de raios de luz principais. Eu vou falar de 4 raios de luz principais, dentre todos os raios de luz que podem incidir no espelho, eu pego 4 em particular, para construir imagens a partir desses 4 raios de luz que a gente chama de raios principais, tá bom? Então, estou encerrando a aula por aqui, mas eu vou fazer a chamada de vocês. Eu tenho aí 1 minuto, vamos ver o que eu consigo. Eu vou pegar a chamada, acho que pelo... Nossa, tá uma mistura de diário aqui na minha vida, que eu vou te falar, viu? É diário de primeiro mêstre, segundo mêstre, terceiro mêstre, já não me acho mais nos diários. Peraí que eu vou de fotografia de novo, tá? Estou aqui no chat de vocês, aqui do meu lado direito, depois da minha fotinha lá, organizador da reunião, depois eu tenho a minha apresentação, eu tenho o Abner, o André, né, o Silva, o André Vinícius, aí aparece até o Efraim ali, ó. Vou descer aqui do ladinho esquerdo, eu tenho depois da Gabi até o Nicolas, todas essas pessoas estão presentes, a Laura, eu não conto presença, né, Laura? É só depois para o estágio, e aí eu tenho do Nicolas até o Vinícius, ok? Então, essas pessoas aqui eu já registrei na fotografia, depois eu passo para o meu diário a presença de vocês. Estou interrompendo a gravação, portanto, estou encerrando a aula por aqui. Pessoal,